hamartiologia, vamos tratar agora acerca da natureza do pecado, ok? A natureza do pecado. Tendo em vista que pecado é um conceito privativo da religião, a ideia que fazemos dele depende muito da ideia que temos de Deus. Para o ateu, por exemplo, o pecado não existe. Portanto, se não temos nenhuma ideia de Deus, não teremos nenhuma ideia de pecado. Isto feito, pode-se dizer que pecado é qualquer coisa no ser humano, em sua atitude e nos seus atos, que se opõe a Deus, em oposição a Deus. Toda desgraça enfrentada pelo homem resultou do pecado. Todo o seu sofrimento, a miséria, tem sua origem no pecado. Todo o seu sofrimento e miséria tem origem no pecado. A causa básica das dores, perdas, angústias de coração e frustrações é o pecado. Pecado é qualquer coisa que o homem faz, porém ele nunca sente necessidade de procurar descobrir isso. O pecado é tão natural que a espécie humana nem o percebe. É somente no ambiente religioso que ele é comentado e condenado, mas no resto de todos os segmentos sociais ele passa desapercebido. Conceitos e definições. Em princípio dizemos que pecado é um conceito exclusivo da religião, pois fora da religião não se fala em pecado. Qualquer definição de pecado está ligado à religião ou à religiosidade. A significação do conhecimento do pecado pode ser definida somente conforme a revelação divina ilumina o fato do pecado. Pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. Como explicação, assinalamos que essa definição considera o pecado atribuído somente aos agentes racionais e voluntários. B. Admite, contudo, que o homem tem uma natureza racional submissa à consciência e uma natureza voluntária independente da verdadeira vontade. E C. Sustenta que a lei divina requer semelhança moral com Deus nos sentimentos e tendências da natureza, bem como nas atividades exteriores. D. Por isso considera a falta de conformidade com a santidade divina em disposição ou estado como uma violação da lei, do mesmo modo que o ato de transgressão. Esse é um texto de Augusto Strong acerca do pecado. Conforme define Strong, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei moral de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Dizer que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei moral de Deus equivale a dizer que tudo quanto não alcança o alvo da lei de Deus, ou não lhe corresponde, ou dela discorda, é pecado. E aí vem o sentido do termo hamartia, né? Hamartia, como a gente viu nas definições dos termos que tratam acerca de pecado na Escritura, é errar o alvo. E aí temos o alvo principal como a vontade soberana de Deus, como o seu conceito moral. O conceito moral de Deus transmitido tanto por meio da consciência, né, para todas as criaturas, tem em si a consciência que é dada por Deus, um atributo transmitido por Deus a partir do uso da racionalidade. Então, seres que têm poder de decisão também têm essa característica da consciência que é dada por Deus, principalmente o homem, sendo ele a imagem e semelhança de Deus, ele traz em si esse nível de relacionamento que é dentro do âmbito da consciência, tá certo? Então a consciência já é um sinalizador dentro do homem, interno ao homem, acerca daquilo que é do agrado e daquilo que desagrada a Deus, aquilo que atenta contra a vontade perfeita de Deus e aquilo que está de acordo com a sua vontade perfeita e soberana, quando o homem, praticando esses atos, sente recompensa em si, tem em si um sentimento de retribuição, um sentimento de tranquilidade, paz interior, por estar praticando algo que está também de acordo com a vontade perfeita de Deus. Então o homem, no âmbito da consciência, de forma universal, tem esse relacionamento com Deus, esse nível, esse nivelador, né, esse indicador da sua vontade. E mais especificamente a palavra de Deus, que transmite diretamente agora, de forma clara, de forma objetiva, sistematizada, qual é o plano perfeito e a vontade de Deus para a humanidade. Então está de acordo com a palavra de Deus.
ou até uma pessoa que nunca teve contato com a palavra de Deus, está de acordo com a consciência. A consciência é colocada por Deus no homem, nos seres volitivos, seres que têm racionalidade. Tem este presente da parte de Deus, que é a inteligência, e juntamente com ela a consciência, que dá um norte aí acerca do que é de acordo ou não à vontade de Deus. Afirmar que pecado é qualquer transgressão da lei quer dizer que tudo quanto contraria a lei de Deus é pecado. Pecado, pois, é tudo quanto é diferente da natureza de Deus, ou não se coaduna com ela, visto que Deus é uma pessoa de determinada espécie ou caráter. Todos quantos diferem dele são pecadores. Uma vez que Deus age sempre sempre de determinada maneira, qualquer coisa que não se combine com essa maneira é pecado. A falta de conformidade com a lei moral de Deus pode ser ativa ou passiva. Isso pode ser uma questão de ato, de pensamento, de disposição ou simplesmente um estado interior. Portanto, tem a ver com a incapacidade de viver de acordo com o que Deus espera de nós, no que diz respeito ao que fazemos, pensamos e somos. E temos aí a definição bastante ampla aí que fala acerca do homem e da mulher, da humanidade, que segue preceitos conforme que estão de acordo, que estão em concordância com a vontade perfeita de Deus, que traz o bem, como nós vimos na aula anterior. Deus é o sumo bem e nós somos reflexos desse bem que é Deus, nessa luz que provém de Deus e que ilumina a boa vontade de todos os homens, que ilumina tudo aquilo que é perfeito na natureza. Então tudo aquilo que está de acordo com a vontade perfeita de Deus está em estado de perfeição, está de acordo com a sua natureza boa e tem um pleno funcionamento. Funciona sempre para aquele que entra em contrariedade com a vontade de Deus, necessariamente vai estar também num caminho de destruição, vai estar traçando aí uma rota de destruição, de deturpação, vai entrar em colapso, uma vez que de Deus provém todo o bem. Tudo aquilo que está contra ele, está fora dele, necessariamente estará desprovido do bem que ele é, estará fora da ordem natural, e com isso entra a deterioração, a destruição, o pecado, a essência do mal, em toda a criação, e com isso a destruição, tá certo? E Deus tem o propósito de trazer tudo à reconciliação, trazer tudo à reconstrução por meio de Cristo Jesus, que vem trazer a salvação para o homem e também no futuro, no plano escatológico, a reconstituição de todo o cosmos, quando ele colocar tudo em ordem novamente pelo seu poder e pela sua autoridade. O emprego da palavra. Existem pelo menos 3 modos diferentes em que se pode usar a palavra pecado. Primeiro, usa-se em referência aos atos de uma pessoa. Se agimos de um modo que não agrada à vontade de Deus, que não concorda com a sua lei, esse ato é pecado. Usa-se com relação à natureza humana. Exemplo, o homem nascituro já está contaminado e assim entra no cenário da vida na condição de pecador. Com isso não queremos dizer que o homem nasce culpado de atos maus, mas que ele nasce com uma natureza inclinada ao mal. Ele é pecador no sentido de sua natureza ser toda inclinada a proceder conforme entende e não como Deus quer que proceda. E aí temos, vamos falar depois da transmissão do pecado pela humanidade. Nós vemos que o homem nasce com uma tendência pecaminosa, ele nasce contaminado pelo pecado. Mesmo que durante a primeira infância ele não tenha consciência, aquilo que a Bíblia fala, de não saber discernir entre a direita e a esquerda. Ele não tem consciência da sua natureza pecaminosa, mas logo que adquire consciência, esta consciência é má influenciada pela natureza má que está dentro dele, a natureza pervertida, da qual ele é herdeiro, desde Adão. A palavra pecado emprega-se em referência ao estado ou condição da pessoa diante de Deus. Qual é a situação de qualquer pessoa em relação a Deus? O homem é pecador diante de um Deus santo. Ele é culpado de proceder mal. Não pode manter relações com Deus enquanto permanecer nesse estado. Não importa a maneira como se usa ou define a palavra pecado, poderia usar uma ou outra palavra no lugar dele. O que importa é que toda vez que se emprega o termo pecado, tem-se Deus em conta. E a designação disso
é que algo não está correspondendo ao que Deus exige, ao que Deus é e exige. Qualquer ato, atitude, condição, estado ou modo de agir que não combina com o que Deus é, a isso chamamos pecado. Quando corresponde às exigências divinas, afirmamos que tal ato ou atitude é agradável a Deus. Se um ato se ajusta à vontade de Deus, é um ato justo. E não simplesmente uma questão de vontade no mesmo âmbito com a que nós encaramos. Como, por exemplo, eu tenho uma determinada vontade e uma outra pessoa também tem uma outra determinada vontade. A minha vontade ou a dela vontade não são necessariamente boas ou más, mas são simplesmente livre escolha de pessoas racionais, com pensamento livre, com liberdade de opinião, com livre-arbítrio. Então, não necessariamente a minha ou a dela é a melhor, mas são simplesmente diferentes. Com relação à vontade de Deus, a questão não é só ser uma outra vontade, ser só uma vontade diferente, mas é principalmente a questão de que Deus é o sumo bem. Então é de Deus que vem tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é construtivo, aquilo que funciona numa perfeição. Então tudo aquilo que é perfeito vem de Deus, da sua natureza plena, né, e perfeita, sua natureza eterna. Então, dizer estar de acordo com a vontade de Deus não é só estar de acordo com a vontade de uma outra pessoa, estar de acordo com a vontade de uma outra vontade qualquer, que é simplesmente diferente da minha. Estar de acordo com a vontade de Deus é estar de acordo com aquilo que é perfeito, é estar de acordo com aquilo que é a ordem para a qual foi criada. Então a vontade de Deus, ela se configura no plano perfeito de Deus e no funcionamento perfeito da natureza, tanto no âmbito cósmico, né, na natureza das coisas criadas no sistema maior, tanto no âmbito dos seres volitivos, né, na esfera dos anjos. Enquanto os anjos estão de acordo com a vontade de Deus, são seres iluminados, são seres perfeitos, estão fazendo a obra de Deus, estão governando juntamente com o Senhor, né, estão sendo para Ele os seus instrumentos por meio dos quais Ele governa o universo, né? Com relação aos seres humanos racionais, estão cuidando da criação de Deus, estão adorando a Deus, estão servindo a Deus, estão sentindo o amor de Deus, né? Estão vivendo entre si com plena harmonia, com plena comunhão, com justiça, né? Com amor. Então isso é estar de acordo com a vontade de Deus. Estar de acordo com a vontade de Deus é estar de acordo com aquilo que é perfeito. Estar fora da vontade de Deus é necessariamente atentar contra a perfeição, é necessariamente trazer a destruição, é sair do âmbito da luz e criar sombras para si, colocar-se em sombras, ou seja, privar-se da iluminação da boa vontade de Deus, privar-se da influência da boa vontade de Deus na nossa forma de viver, na nossa forma de agir e de pensar. Então, uma vez que volta-se as costas contra a vontade de Deus, não é simplesmente escolher entre vontade A e vontade B. É simplesmente virar as costas para aquilo que é perfeito e submeter-se àquilo que é imperfeito, aquilo que é destrutivo, aquilo que é prejudicial. É criar um ambiente de sombras no qual você estará excluído da influência, da iluminação da luz divina. E aí, uma vez que você opta por sair da vontade de Deus, você está automaticamente escolhendo a autodestruição. E aí os seres humanos, os anjos caídos, a natureza corrompida, tudo isso que está entrando em colapso, em destruição, está fora da vontade de Deus. Está fora da influência da luz, que é Deus, que é o Senhor. Então temos esse âmbito. A vontade de Deus não é simplesmente uma outra vontade. A vontade de Deus é o plano perfeito para todo o cosmos. É o plano perfeito para toda a humanidade. É o plano perfeito para todos os seres. Optar pela vontade de Deus, optar pela perfeição, ou pelo menos a busca dela. Mesmo que não podemos ser perfeitos nessa existência, mas estamos em busca da perfeição, estamos nos aperfeiçoando. Estar contra a vontade de Deus não é simplesmente escolher uma outra vontade qualquer para ser livre. Automaticamente dizer, não, eu quero minha destruição, eu quero o meu fim, eu quero me acabar, eu quero entrar em colapso, eu quero me colocar em trevas, eu quero toda a malignidade. Então, colocar-se contra a vontade de Deus é necessariamente adotar um âmbito de malignidade, de destruição. Pecado é uma revolta da criatura contra o Criador. E aí temos agora as designações aí falando acerca de pecado e as suas consequências. E temos nesse próximo quadro aqui, pecado, conceitos e definições. Pecado, conceito e definições.
ajustar a tela. Pronto, agora vai. Pecado, conceito e definições. Então, primeiramente, pecado é uma revolta da criatura contra o Criador. Biblicamente falando, podemos afirmar que pecado consiste na revolta da criatura contra a sua posição de submissão à vontade soberana do Criador. É aquela questão colocada pela serpente, né, que estava sendo veículo para a voz do diabo, e ela colocar a questão nos seguintes termos para Eva, né? Que Deus não quer que você coma este fruto, não quer que você descubra isso, você adquire esse conhecimento, porque o dia em que você adquirir isso, você será como Deus. Veja a má intenção que há dentro dessa proposta, né? Veja as distorções que há nessa proposta. É possível uma criatura ser o seu Criador? Veja a incongruência, né? Então, o que estava na verdade sendo oferecido é ter contato com algo que nem ela, nem Eva, nem Adão teriam domínio, que iria trazer mal e destruição para eles. Só que como é que foi colocado? Não foi colocado em todos os seus termos, em toda a sua realidade. Foi simplesmente transmitido a ela a ideia, a proposta, né? A ilusão, na verdade, de que seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sendo que a mente deles, a estrutura psicológica deles, a estrutura do ser deles não tinha condições de suportar o contato a esse tipo de informação. Traria confusão, traria perturbação, traria deficiência naquele processo ao qual eles já estavam expostos, né, de crescimento, de desenvolvimento, um processo de amadurecimento constante, tendo contato com Deus, sendo instruídos por Ele, cada vez mais crescendo em comunhão com Ele. E foi oferecido para ela encurtar o caminho, pegar um atalho. Se você desobedecer a Deus e tomar, e entrar em contato com isto que Ele havia proibido, se você tomar desse fruto, você terá acesso a um conhecimento que Ele está te privando. Você terá acesso a um conhecimento do bem e do mal. Você será como Deus. Ela se tornou como Deus? Ele se tornou como Deus? Nós somos deuses? De modo algum. Nós temos simplesmente um caos mental contra o qual nós lutamos. Por isso que é errado quando algumas pessoas colocam esta dicotomia, colocam essa questão, na verdade o que existia ali era ingenuidade, inocência e ciência. Então eles permaneciam na ingenuidade como crianças e não teriam contato com a ciência. Uma vez que tiverem contato com a ciência, não tem mais comunhão com Deus. Essa dicotomia é satânica, completamente ilusória, é abominável. O que Deus estava transmitindo para eles é algo que a ciência está muito além da ciência. Também é ciência e está muito além da ciência. É conhecimento puro. É conhecimento sistemático. É conhecimento revelado. É um conhecimento construtivo. Aquilo que estava vedado a eles era um conhecimento destrutivo. Então não era a questão da ciência no sentido que eles querem colocar, conhecimento científico, conhecimento acerca das coisas, conhecimento acerca da natureza, conhecimento acerca de si mesmo, conhecimento acerca dos processos naturais. Não, o que estava ali era um caos, era uma confusão, eram contradições que estavam detidas ali e estavam proibidas a ele, estavam debaixo de colocados numa situação em que exigia deles obediência e confiança. Então, se eles obedecessem a Deus, eles confiassem plenamente em Deus, Deus ia, através dos meios corretos, através da sua pedagogia, através do contato que estava tendo com eles diariamente, transmitir a eles o conhecimento de uma forma estruturada. Agora, o que eles fizeram, o que ela foi seduzida a fazer, e o que todos nós somos seduzidos a fazer, é tomar um atalho para
se apossar de determinadas coisas que nós não temos controle. Então o que ela fez foi isso, foi seduzida a desobedecer na ordem de Deus, e desobedecer na ordem, tomar posse de um conhecimento, tomar posse de algo sobre o qual ela não teria controle. E a exposta aquele conhecimento não trouxe bênção para a vida dela. E ela deu aquele ao seu esposo, e uma vez que os dois foram infectados com o pecado, a entrada do pecado na humanidade, os dois não puderam mais viver conforme vinham vivendo, não puderam ter mais a tranquilidade que tinham, não puderam mais ter a paz que tinham, ter a comunhão que tinham, porque a partir de agora a visão contraditória de, ao mesmo tempo que olha para a beleza, um olha para a beleza do outro e vê algo agradável, ao mesmo tempo olha também com os mesmos olhos, a mesma pessoa, mas tem uma visão dúbia, vê também concupiscência, vê devassidão, vê ganância. São as mesmas pessoas, estavam na mesma situação, mas a partir de agora eles têm uma visão distorcida. A visão correta ainda está lá, mas está acrescentada agora de uma visão distorcida. Aqueles olhos que olhavam simplesmente com amor, com afeto, com comunhão, agora eles olham também com ganância. Eles olham também com uma visão maliciosa. E a partir dessa malícia houve a vergonha, e da vergonha tiveram que se esconder, tiveram que preparar ali alguns aventais de folhas, algo provisório, algo insuficiente, simplesmente para cobrir aquilo que passou a ser vergonha para eles. Nunca foi, mas passou a ser, por causa dessa visão distorcida do mundo. Não puderam ter mais o mesmo contato com Deus, tiveram que se esconder, por causa da visão distorcida que passaram a ter acerca de Deus. O que trouxe para eles aquela atitude, aquela desobediência a Deus, foi distorção, que é o que o pecado continua trazendo até hoje. As pessoas pensam que elas têm mais liberdade, as pessoas pensam que elas têm mais autonomia. Na verdade, o que elas têm é destruição e uma visão autodestrutiva. Tem uma visão autodestrutiva com relação a si mesmo, com relação aos demais. Uma visão distorcida. Veja só. A possibilidade do pecado surge porque a criatura tem necessariamente uma independência, ainda que relativa. No homem, particularmente, ao lado do impulso que o impele a Deus, existe um impulso que o impele ao mundo, em virtude do qual ele é passível de ser tentado a transformar tudo em objeto de seu próprio interesse. Feita a escolha falsa, o laço espiritual entre Deus e a alma é rompido, ou pelo menos infinitamente enfraquecido. A alma torna-se sujeita ao mundo ao qual se entregou. Assim surge um desenvolvimento anômalo, em que o caráter separatista e antiteísta do egoísmo se revela dominando a vontade. Vemos aí a rebelião, o pecado, uma revolta da criatura contra o Criador, que tenta, ao pensar, está tornando-se livre do Criador, na verdade está adotando para si uma visão completamente caótica, está saindo da ordem perfeita, está trazendo destruição sobre a sua vida e na verdade está sendo feito escravo de uma vontade destrutiva, de uma vontade pecaminosa. Então, ou é a obediência a Deus para a vida, ou a escravidão ao pecado para a morte. E a rebelião da criatura contra o Criador sempre termina na autodestruição da criatura. Na criatura se lançando no âmbito de trevas, e nessas trevas torna-se cega, enganada, viciada, e é nessas condições em que ela leva a si mesma à destruição. Então, muitas das vezes nós olhamos para muitas revelações da Escritura acerca de algumas punições que Deus traz, mas se nós olharmos de uma forma mais acurada, nós vamos ver que muitas punições que Deus traz às criaturas, na verdade, é um ato, uma forma pedagógica de os fazê-los despertar para a sua condição e tirá-los da destruição. Quem lança de fato o homem à destruição é o próprio homem. Quem se lançou de fato à destruição no âmbito celestial dos anjos foram os próprios anjos, com a sua escolha de atentar contra Deus. E esses seres que já estão condenados, a cada dia incentivam o homem a tomar a mesma atitude.
Eles não podem forçar o homem a isso, mas eles incentivam. E este incentivo, quando acatado pelo homem, faz com que ele mesmo se lance à destruição. Então não é Deus que lança por ter algum prazer, por ter alguma vontade nisso. Essa não é parte da sua vontade perfeita, mas sim os seres que se lançam a este âmbito de destruição. Vamos ver aqui também. Pecado é aquilo que quebra a comunhão com Deus. A essência do pecado pode, entretanto, ser mais estreitamente definida como descrença. Se na fé o homem é governado pela vontade amorosa de Deus, a essência do pecado consiste em que o homem não é dominado por Deus, mas é alguma coisa separada dele. Este outro poder é o ego. A essência do pecado é, portanto, negativamente a descrença e positivamente o egocentrismo. Então, no âmbito negativo, a descrença, desacreditar da vontade perfeita de Deus. E no âmbito positivo, o egocentrismo. Quando o homem acredita tanto em si mesmo que ele dá as costas à vontade perfeita de Deus, lança-se a destruição e assim quebra a possibilidade de comunhão com Deus. Pecado é uma vontade pervertida. Pecado não é simplesmente atos isolados ou alguma coisa imperfeita, mas uma direção perversa da vontade que implica num desvio do destino essencial dado por Deus ao homem. Portanto, o pecado tanto é uma condição como uma conduta. É a vontade ou disposição inerente a cada ser humano que, uma vez satisfeita, resulta em atos pecaminosos. Paulo chamava essa vontade pervertida de lei do pecado. Então, o pecado é uma vontade pervertida. A mesma vontade que, iluminada por uma inteligência perfeita vinda da parte de Deus, quando se atende tanto à questão da palavra de Deus revelada e anda conforme os preceitos, conforme a vontade de Deus, quanto no âmbito da consciência, quando se faz aquilo que está de acordo com a vontade boa, e traz então retribuição já dentro da consciência humana, anda-se de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com a vontade perfeita. E aí a própria vontade humana, influenciada pela boa vontade de Deus, é perfeita, reflete a vontade de Deus. O homem iluminado pela boa vontade de Deus também é refletor dessa boa vontade no âmbito da criação. A negativa de tudo isso traz a vontade pervertida. A vontade pervertida é alimentada pelo egocentrismo, pensa só no homem, foca somente nos seus desejos, na sua concupiscência, e assim distorce todo o uso da criação para o seu bel prazer. Esse uso distorcido da criação é a vontade pervertida. Através da vontade pervertida, o homem lança destruição sobre as pessoas que estão à sua volta e lança destruição sobre toda a criação. Aí vemos aí as grandes destruições causadas pelo homem no âmbito da criação devido ao uso dessa vontade pervertida. Pecado é uma inclinação interior. Pecado não é simplesmente atos errados, mas também pecaminosidade. É uma disposição interior inerente que nos inclina para atos errados. Aqui os motivos são praticamente tão importantes quanto as ações. Assim, Jesus usou para condenar a ira e a cobiça a mesma veemência que usou contra o homicídio e o adultério. Não é simplesmente que somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Aí temos aí o pecado sendo investigado desde a sua origem no interior do ser humano. Desde a sua origem no interior, quando o homem, com uma vontade pecaminosa, com um ser inclinado ao mal. E aí temos a questão do pecado herdado, desde Adão e Eva, o pecado transmitido a ele sendo concebido já em pecado. E não somente isso, quando ele toma consciência e passa a ter ações livres, essas ações são influenciadas por essa natureza pecaminosa, e se não controlado por esse homem, se ele não se submete à vontade boa de Deus para um aperfeiçoamento, e essas vontades é dado vazão, liberdade a toda essa intencionalidade má, toda essa natureza má, o homem então passa a ter uma inclinação interior completamente prejudicada. Ele passa a ter uma natureza completamente prejudicada, passa a deixar essa natureza má que está dentro dele tomar conta de todo o seu ser, uma vez que não há controle, uma vez que não se submete à vontade boa de Deus, uma vez que não favorece aspectos bons que ainda existem neles, resultado da ação criadora de Deus, da inteligência, da racionalidade colocada dentro dele.
Então tem dentro dele um espírito racional, inteligente, uma consciência que acusa-o acerca essa natureza má, essas atitudes más que atentam contra a vontade boa de Deus, mas uma vez que ele não dá valor a nada disso, ele simplesmente quer deixar a sua vontade interior de inclinação má, né, sua vontade influenciada pela natureza má, por aquele mal moral, aquele mal subjetivo que está dentro dele, se manifestar em todos os seus aspectos, trazendo todos os maus circunstanciais, né, o mal com L, como é definido na aula anterior. Então o que acontece no interior dele, a parte interna do seu ser, aquilo que tem que orientar as suas ações, fica completamente distorcida, contaminada por essas disposições más, essa inclinação má do interior. Então,